Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero fazer um review deste livro aqui, ó, Conselhos de Paulo para um jovem pregador ou um jovem pastor, né? Orientações do apóstolo para novos pregadores. Então, aqui é John Wesley e Matt Wayne trazendo conselhos para novos pregadores. Só que antes de entrarmos no review deste livro, eu quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o canal Teologando e Capacitando. Também ative os sinos das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo no canal. Também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, né, em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Fazendo assim você irá ajudar o canal a crescer, ajudar o irmão em sua caminhada cristã. Então compartilhe o nosso vídeo também no grupo de WhatsApp da tua igreja, grupo de membros, líderes e obreiros. E também não esqueça de dar o like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância do vídeo postado, do conteúdo, e assim divulgar e engajar mais pessoas ao canal. Então, dito isso, vamos para o review deste livro, Conselhos de Paulo para o Jovem Pastor. Então, meus irmãos, esse aqui é o livro, Conselhos de Paulo para o Jovem Pastor, orientações do apóstolo para os novos pregadores, de John Wesley e Matt Wayne, da CPP, né, que é a Lombada. Um livro não muito extenso, porém de ótimos ensinamentos para pregadores. O livro Conselhos de Paulo para o Jovem Pastor vem de uma necessidade importantíssima da igreja atual, pois a cada ano que se passa vemos mais jovens desejando servir a Cristo no ministério da palavra através do pastoreio. Diante dessa necessidade, temos a alegria em poder dar ao jovem pastor o privilégio de estudar as palavras do apóstolo Paulo, que tão corajosamente trabalhou pela igreja de Cristo no primeiro século. Portanto, este livro não conta somente com alguns conselhos, mas são as palavras divinamente inspiradas por Deus para os pastores. Este livro contém comentário de dois teólogos extremamente relevantes, John Wesley, fundador da igreja metodista, e Matt Wayne, pastor e teólogo presbiteriano. É de um valor imensurável podermos estudar as cartas pastorais de Paulo em paralelo aos comentários de dois grandes teólogos da história da igreja, Casa Publicadora Paulista, né? Então aqui nós já vamos abrir, temos essa folha de rosto aqui, mais outra folha, né? A ficha catalográfica. A Casa Publicadora Paulista é da família cristã, Livraria Família Cristã, tão falada, né? Aqui nós temos sumário, a introdução, comentário 1 Timóteo, né? Introdução, a importância da doutrina no período das heresias, princípios divinos sobre o culto público, os atributos da liderança da igreja, a fidelidade às escrituras em tempo de apostasia, cuidado de pessoas na igreja, instruções pastorais à igreja, comentário de 2 Timóteo na introdução, defende o evangelho, os desafios do pregador do evangelho, vivendo nos últimos dias, a pregação da palavra em um mundo relativo. Aí temos aqui o comentário de Tito, introdução, verdade na igreja, instruções ao pastor, conduta cristã. E assim acabou o sumário. Um livreto, um livrinho, deixa eu ver aqui, tirando a página de anotação, com anotações das 111 páginas, né? Então, 111 páginas de ensinamentos aqui, né? Aqui nós temos a introdução, né, do apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo se preocupava com o reino de Deus. Tal inquietação é notória quando vemos a trajetória de seu ministério e as suas inúmeras cartas escritas à igreja de Cristo, as quais representavam sofrimentos atrás de sofrimentos. Em suas próprias palavras, Paulo utiliza uma metáfora para descrever o seu sentimento. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
né? Esta aflição do apóstolo gerou instruções tão relevantes que serve até mesmo para a igreja contemporânea. Você consegue observar a preciosidade disso? Nós temos o privilégio de receber essas palavras que foram inspiradas por Deus. E que continua, quero dar o comentário de 1 Timóteo. Como é que esse livro trabalha? Trabalha a introdução a respeito da epístola, aí é importante a sã doutrina no período das heresias. 1 Timóteo 1, o apóstolo saúda Timóteo, verso 1 ao 4. Aí ele traz o que Matthew Henry diz e traz o que John Wesley diz, ou seja, o comentário de cada autor. Mesma coisa, versículos 5 a 11, desenho da lei dada por Moisés, o que Matthew Henry diz e o que John Wesley diz. E assim vai, você pode ver, ó, tá vendo? Mesmo modo trabalho, Matthew Henry e John Wesley. Então você tem duas visões, uma de um lado mais reformado, que é calvinista, Matthew Henry, como falou ali, e o John Wesley, que é mais metodista ali, né? Aquele mais pregador avivamento, que traz esse avivamento. Então você tem os dois lados da moeda muito interessante nesse livro. A obrigação de manter a fé, a boa consciência, ó, o ministério é uma guerra contra o pecado e contra Satanás, combatida sobre as ordens do Senhor Jesus, que é o capitão da nossa salvação. Aí John Wesley, né? Então você pode ver que são aqui onde eu parei, você pode ver que são coisas, comentários práticos, mas que traz instruções para novos pregadores, né, iniciantes. Por isso que é coisa prática, né? Então muito interessante, ó. Como homens e mulheres devem se comportar tanto na vida religiosa quanto na vida comum. Aí Matthew Henry e John Wesley, né? As qualificações e comportamento dos bispos no Evangelho, mesma situação que esse livro trabalha. Dos diáconos e suas esposas, verso 8 ao 13 aqui, né? Mesma coisa. O motivo para escrever sobre estes e outros assuntos na igreja. Então você tem esse panorama. A fidelidade às escrituras em tempo de apostasia. 1 Timóteo 4, sobre as apostasias que já começaram a aparecer, versículo 1 ao 5, né? Vamos ver aqui o que Matthew Henry diz. O Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falou de um afastamento geral da fé de Cristo e da adoração pura de Deus. Isso deve acontecer durante a dispensação cristã, pois esses são chamados últimos dias. Os falsos mestres proíbem como mal o que Deus permitiu e ordenam como dever o que ele deixou indiferente. Encontramos exercícios de vigilância e abnegação, atendendo às exigências da lei de Deus, sem sermos incumbidos de deveres imaginários que rejeitam o que ele permitiu, mas nada justifica o uso intempestivo ou impróprio das coisas, e nada será bom para nós, a menos que busquemos em oração a bênção do Senhor sobre isso. Então, você está vendo que ele está trazendo uma prática de ensinamento em cima da palavra. O que o John Wesley diz assim, ó, mas o Espírito diz, pelo próprio Paulo aos Tessalonicenses e provavelmente por outros profetas contemporâneos, expressamente, no que diz respeito a um grande acontecimento que em breve será cumprido, nos últimos tempos. Este se estende desde a ascensão de nosso Senhor até a sua vinda e julgamento. Alguns sim, muitos e aos poucos, e a parte maior, apostatarão alguns da fé, a doutrina, uma vez entregue aos santos, dando ouvidos a espírito que inspiram falsos profetas. Então, muito interessante aqui, outro comentário de Matthew Henry, né? E outro de John Wesley. O valor da sã doutrina. Então é um livrinho muito bom para novos pregadores, que eu super indico para você ter livros baratos, mas de grande relevância para os nossos ensinamentos, né? O respeito devido aos mais velhos, as instruções pastorais para a igreja. Então, para quem quer entrar nesse ramo aí de liderança, né? A vantagem da piedade com o contentamento, o encargo solene de ser fiel imposto ao pastor,
o apóstolo repete sua advertência aos ricos. Já no comentário de 2 Timóteo, uma letra muito boa, uma fonte muito boa, né? Uma folha amarelada, com as margens laterais para quem gosta, como eu. O exortar a aprimorar seus dons espirituais, o Matthew Henry, John Wesley. Decepções e alegrias por causa do Evangelho. Então nós temos que estar preparados também pelas decepções que pessoas nos vão nos trazer, mas por causa do amor ao Evangelho devemos suportar. Os desafios do pregador do Evangelho, sofrimentos que abençoam, avisos para silenciar conversas vãs e erros perigosos. Fuja das paixões, vivendo os últimos dias, ante com Deus. Tu, porém, pregue a palavra, né? Quem vai dizer que prega a palavra, tempo e fora de tempo, né? A vida não é simplesmente viver, a morte. A vida não é simplesmente viver, a morte não é simplesmente morrer. Interessante. 3 pedidos preservados para o reino celestial. Aqui é o comentário de Tito, uma introdução. Servo e apóstolo, a verdade na igreja. As qualificações de um pastor fiel. O mau temperamento e as práticas dos falsos mestres. Instruções aos pastores. Os deveres que convencem a doutrina. Os servos crentes devem ser obedientes. Tudo isto é aplicado pelo santo desígnio do Evangelho, o qual diz respeito a todos os crentes. Conduta cristã, a obediência, né? A conduta cristã. Deve-se fazer boas obras, evitar disputas inúteis. Orientações e exortações. Aqui chegamos no espaço para anotações, né? Que é bom para alguns dados, né? Que você vai tendo a respeito do livro. Então, meus irmãos, isso aqui é o livro Conselho de Paulo para o Jovem Pastor, capa brochura, mas porém um material muito em conta para vocês adquirirem. Então esse aqui é mais um vídeo, que Deus pode abençoar, até o próximo, em nome de Jesus, amém.